Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aí. Vamos pegar o livro de português. Abram na página 203, nós iremos falar sobre a sinopse. Sinopse, leia o resumo do filme na capa do DVD. Olha lá. Dos criadores de carros, Ups Altas Aventuras e Toy Story 3, chega um novo clássico da Pixar para toda a família. O aço das corridas, Relâmpago McQueen e o inigualável carro guincho Mate viajam ao exterior para disputar o primeiro Grand Prix mundial, que irá determinar quem é o carro de corrida mais veloz do mundo. Mas a pista para esse campeonato é cheia de buracos, desvios e surpresas hilárias. Quando Mate acaba se envolvendo numa outra aventura emocionante, espionagem internacional. É muita diversão do início à bandeira final. Vamos lá, então tem aí, né? Ele deu o quê? Uma sinopse, ele falou um pouquinho, né? Ele fez um breve resumo do que a gente pode esperar o quê? Desse filme, certo? Agora lá na 204, jogo limpo, diversão garantida. Um guia infantil para esporte e jogos, né? Então, é aí a capa de um livro, certo? Agora veja a sinopse deste livro. Os esportes e os jogos são uma maneira de desenvolver o espírito de equipe, a cooperação, a responsabilidade e a disciplina. Além de ajudar no crescimento físico e mental, também são uma maneira eficaz e por vezes espontânea de interação social. Em contrapartida, há a competitividade acirrada e a pressão dos amigos, familiares e até do próprio atleta ou jogador para que se destaque. Com a ajuda deste livro, você verá como tornar a prática de jogos e esportes ainda mais prazerosa e saudável. Então, sinopse é a síntese, o resumo de um filme, livro, etc. Quem tem como objetivo apresentar ao leitor os pontos mais importantes do texto, despertando o interesse do indivíduo, ou seja, contar a história, porém deixando o leitor curioso para saber o que acontece depois. Então, a sinopse é exatamente isso. É um breve resumo, para quê? Para despertar a curiosidade da pessoa, para ela assistir o filme ou para ela ler o livro, certo? Então, é um breve resumo que aí desperta, né? Que ele vai falar um pouquinho sobre a história, sobre o que é, do que se trata, mas aí ele vai deixar no ar aí a curiosidade para que a pessoa venha e assista o filme ou leia o livro, certo? Então vamos lá? Vamos realizar as páginas 205, 206 e 207 a respeito aí desse tema sobre a sinopse e a gente volta para corrigir, certo? Número 1. A que público destinam-se as sinopses apresentadas? As duas sinopses lá é destinada a qual público? Ao público infantil, né? O Relâmpago McQueen, quem gosta mais é o público infantil. E aquele outro livro lá também é relacionado a coisas infantis. 2. Que elementos em comum você percebe nas duas? Então, vocês têm que olhar aí o que vocês perceberam que as duas têm em comum, né? De comum acordo ali, o que elas combinaram ali. Então, vocês irão colocar aí para mim. Você acha que elas estão completas ou incompletas? O que está faltando? A história aí tá completa ou tá incompleta? Sinopse, ela não é a história completa, né? Ela é um breve resumo para que você desperte sua curiosidade e venha assistir. Porque se revelar já para você como que é o final, para que você vai ver? Já sei o final, já sei tudo, então não vou assistir, né? Não vai despertar curiosidade. 4. A sinopse da capa do DVD refere-se a qual filme? Ao filme Carros 2, né? Você já assistiu a ele? O que achou? Se não assistiu, o resumo estimulou a sua curiosidade? Bom, eu vou falar por mim. Eu já assisti. Eu já assisti os Carros 2, eu gostei dele, né? Aí tá falando o que você achou. Eu gostei, eu gosto de filmes de criança, né? Por eu ter as minhas filhas, então elas assistem, eu acabo. Então, elas assistem, né? Os filmes, eu acabo assistindo e gosto também. Na número 5, você já assistiu a ele? Não, eu tô repetindo, né? Já foi essa. 6. Quais personagens do filme aparecem no texto? Então, lá no texto, lá na sinopse, fala sobre o Relâmpago McQueen e o carro guincho, né? Que é o Mate.
7. Além da sinopse, que outras informações você percebeu na capa do DVD? Bom, lá na capa do DVD tem o quê? Tá falando sobre a classificação indicativa do filme, né? Fala sobre o conteúdo da caixa, que contém um DVD, né? Que ele possui som Dolby Digital, que tem bônus, menu, seleção, foi feito pela Pixar, Disney, Pixar, né? Então tem várias coisas, né? Qual é o nome do livro da sinopse? O nome do livro, Jogo Limpo, Diversão Garantida. 9. Pela leitura do texto, o que você nota que esse livro estimula? Estimula o quê? O espírito de equipe, né? A cooperação, a responsabilidade, a disciplina. 10. Você concorda que a prática de esportes e jogos podem desenvolver espírito de equipe, cooperação, responsabilidade e disciplina? Você concorda com isso? Então, vocês irão colocar aí, eu concordo por isso, por isso, por isso, tá? 11. Você pratica algum esporte ou costuma entreter-se com algum jogo? Vocês praticam algum tipo de esporte? Não, tia, eu não pratico, mas eu gosto de assistir o vôlei, eu gosto de assistir um futebol. Então, vocês irão colocar aí. 12. Ao ler a sinopse de um filme, você não pode conhecer algumas personagens que fazem parte da história, não. Reconhecer o gênero do filme, drama, terror, suspense, você conhece, né? A gente vê. Concluir o final da história, isso a gente não pode, né? Não tem como, porque a sinopse ela não traz o final da história. Ela traz só um breve resumo para nos despertar a curiosidade. Então, vocês irão marcar um X na letra C. 13. Ao ler a sinopse de um livro, você depara com detalhes e surpresas da história? Não, porque é resumida, né? A abordagem das principais ideias trabalhadas na narrativa? Sim, então vai marcar um X na B. Uma lista dos principais acontecimentos e se houver personagens da história? Não, nenhuma das alternativas. Então, a única alternativa aí que vocês irão marcar é a letra B. 14. Qual é o objetivo de uma sinopse? O objetivo é fazer com que o público conheça aquela história, né? Despertando aí a curiosidade, o interesse da pessoa, né? E agora embaixo, escreva uma sinopse do filme abaixo. Então, aí tem o filme Shrek, né? Não sei se vocês já assistiram o filme Shrek, mas aí vocês irão fazer uma breve sinopse aí, um resumo aí falando sobre o Shrek, certo? Então, essa foi nossa aula de português.